Pessoal, hoje vamos falar sobre truques usados na Igreja Católica, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E frequentemente nós mostramos aqui no canal truques usados por pastores para simular milagres e coisas sobrenaturais. E eu também tenho aqui no canal uma playlist chamada Investigando os Espíritos, no qual eu mostro truques usados em sessões espíritas. E isso faz com que o pessoal com muita frequência pergunte: Nicolas, por que você não fala dos católicos? Bom, para começar, porque realmente é mais difícil você achar um padre fazendo um truque de mágica e falando que é um milagre do que um pastor. Não que uma igreja seja mais honesta do que a outra, não é isso. É que a Igreja Católica já estava muito bem estabelecida quando as igrejas neopentecostais começaram a disputar fiéis com a Igreja Católica. E isso fez com que as igrejas neopentecostais, não todas, claro, algumas, recorressem a esses, digamos, recursos, como usar truques para simular milagres, cirurgia mediúnica, tirar rato de dentro do corpo do fiel, hipnose, derrubar pessoas, enfim. É uma medida para chamar a atenção, coisa que a Igreja Católica não precisava fazer. Mas existem sim padres que realizam missas de cura que são muito parecidas com cultos evangélicos. Como, por exemplo, a missa do Padre Eugênio. Supostamente, nessa missa também acontecem curas instantâneas, milagres, e o próprio Padre Eugênio também diz ser exorcista. Esse homem é apontado como alguém dotado de estranhos poderes. Alguém capaz de fazer curas sobrenaturais. E claro que nós podemos questionar a veracidade e a eficácia dessas curas, podemos falar sobre o poder da sugestão e o efeito placebo. Entretanto, para ser muito justo, tudo que eu analisei até agora desse assunto, eu não achei efetivamente algum truque ou alguma fraude. Mas vamos falar sobre santos incorruptos. Para entender o que é um santo incorrupto, primeiro temos que entender o que é um corpo incorrupto. Um corpo incorrupto é um corpo que não se decompõe depois da morte. Claro, isso sem que seja usado nenhum processo de embalsamento. É claro. E esse fato é considerado por muitos religiosos como miraculoso. O fenômeno da incorruptibilidade pode acontecer no corpo inteiro ou apenas em alguns órgãos. Em alguns casos, relatam até que o corpo chega a exalar um odor agradável. Durante séculos, a Igreja Católica defendeu que apenas os indivíduos com o coração mais puro e com fé inabalável seriam capazes de resistir à decomposição após a morte. E ter o corpo incorrupto era inclusive um dos requisitos para a canonização e a beatificação. Tanto que quando surgia algum candidato a santo, uma das partes do processo era exumar o corpo e esse corpo deveria ser analisado por membros da igreja. Agora vamos ver alguns famosos santos incorruptos. Muito na real, o dia que inventarem o político incorrupto eu vou achar interessante. Mas vamos lá, vamos ver os santos. Santa Bernadette de Lourdes faleceu em 1879 e em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919, ocorreu uma segunda exumação e as condições do corpo de Santa Bernadette permaneciam as mesmas. E o mesmo foi observado em 1925 na terceira exumação. Santa Catarina de Bolonha
faleceu em 1463. Seu corpo foi enterrado diretamente na cova, sem o uso de um caixão, e até onde se sabe não passou por qualquer processo de embalsamento. Após 18 dias, o cadáver foi exumado e permanecia em perfeito estado, sem mostrar qualquer sinal de putrefação. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, morreu em 1457 e seu corpo incorrupto, embora se encontre bem desidratado atualmente, pode ser visitado na Basílica de Santa Rita de Cássia, na Itália. Segundo alguns rumores, os olhos da santa já foram flagrados se abrindo e fechando sozinho. E ela também parece mudar de posição no interior de uma urna de vidro que guarda o seu corpo. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Boa pergunta. Bom, basicamente a ciência tem duas coisas a dizer. Primeiro que corpos que não se decompõem naturalmente não são tão raros quanto podemos imaginar. Mesmo corpos de outros animais frequentemente são encontrados extremamente bem preservados. Geralmente, esse fenômeno se deve a condições de preservação favoráveis, como baixas temperaturas e ausência de oxigênio onde o corpo se encontra. Profissionais que trabalham com exumação, com uma certa frequência, encontram corpos muito bem preservados. Ou seja, o fenômeno é comum demais para ser considerado um milagre. E existem acontecimentos que acontecem em vida que podem fazer com que o corpo se decomponha muito mais devagar. Um deles é, por exemplo, passar pelo processo de quimioterapia ou radioterapia. Pessoas que passaram por esses processos frequentemente têm uma decomposição muito mais lenta. E algumas pesquisas que foram encomendadas pela própria Igreja Católica também revelaram algumas fraudes. Olha aí os truques. Por exemplo, temos o caso de Margarida de Cortona, morta em 1927 e venerada na região da Toscânia. Enzo Fulcieri, professor da Universidade de Gênova, descobriu que o corpo preservado exposto na Catedral de Cortona apresentava incisões nas coxas, barriga e no peito, onde haviam sido injetados conservantes. Eu tô passada, chocada. Resumindo, sobre corpos incorruptos, e em alguns casos podem ser explicados por uma preservação natural e em outros casos são realmente fraudes, truques. E uma outra coisa que é tipicamente católica são estátuas que choram. E essas estátuas geralmente choram ou lágrimas perfumadas ou até mesmo sangue. E não são milagres. A maioria dos casos que foram investigados pela própria Igreja Católica se mostraram como fraudes. Um jeito, por exemplo, de fazer um truque no qual uma estátua chore seria você ter uma estátua de gesso ou cerâmica e através de um furo mínimo, um buraquinho mínimo, você coloca água dentro da estátua e essa água vai ser absorvida pelos poros do material que ela é feita, né? Gesso ou cerâmica. E aí você cobre esse buraquinho e como ela tem um revestimento de verniz, não vai vazar essa água. Entretanto, se você fizer um rasgo mínimo no verniz dos olhos, naquele local vai vazar essa água que está dentro da estátua. Claro que existem outras explicações e algumas nem são realmente truques, são apenas algumas coincidências assustadoras. Como, por exemplo, o caso de condensação de água. Teve até um caso de uma estátua que chorava, depois descobriu-se que apenas existia uma goteira em cima dela. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Mas se tem uma coisa que católicos são especialistas é em pareidolia. O fenômeno da pareidolia é a ativação da memória através dos sentidos. O mais comum é que a visão ative lembranças e as pessoas vejam elementos que lhes são familiares. As pessoas religiosas têm mais propensão a viver a pareidolia, segundo o pesquisador Péricles Maranhão Filho. Isso porque a percepção das imagens pode ser uma manifestação de fé. Resumindo, a pareidolia é aquele fenômeno que nos permite ver, por exemplo, o rosto de Jesus em uma torrada, no ferro de passar, na meia amassada e em muitos outros lugares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continuem seguindo o conselho daquele ser que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para
todos nós, o ET Bilu. Busquem conhecimento.